Olá meus queridos, estamos aqui mais uma vez de volta com os nossos vídeos, né? Canal Receitas RF. E hoje estamos aqui para mostrar mais uma receitinha bem simples e fácil aí para vocês. E hoje a gente vai fazer pão de hambúrguer caseiro. Acompanhe com a gente aí essa receita e faça em casa. Valeu? Vamos lá para o que interessa? Bem, minha gente, para esta receita nós vamos precisar de 1,5 xícaras de leite morno, leite integral, e vamos precisar também de 40 ml, né? Quase chegando aqui em 50 ml de óleo. Vamos precisar também de um ovo. Vamos precisar aqui também de aproximadamente umas 4 gramas de sal, uma colherzinha rasteira de cafezinho de sal, bem pouquinho sal, só uma colher, meia colherzinha daquela de cafezinho. E vamos precisar também de um sachê daquele de 10 gramas de fermento biológico, o seco. E vamos precisar também de 1,5 colher de sopa de açúcar, dá aproximadamente umas 30 gramas de açúcar. Então, esses ingredientes que vamos utilizar para o nosso pão e o principal, que é a farinha de trigo. Mostrar aqui para vocês. Aproximadamente aí tem 1 quilo, mas no caso eu vou usando aos poucos e eu falo para vocês quanto eu utilizei dessa farinha de trigo. Então é sem fermento, certo? Então vamos para começar a receita aqui e acompanha aí. Pronto, vamos colocar primeiro, pessoal, o ovo. Coloquei o ovo, a nossa xícara, 1,5 xícara de leite. Colocamos aqui, passar uma misturadazinha. Depois que eu fiz isso aqui, vou colocar agora o nosso açúcar. Uma xícara, perdão, 1,5 colher de açúcar. Depois que eu fiz isso aqui, vamos colocar agora o nosso fermento biológico seco, 10 gramas. Dá uma mexidinha aqui. Pronto. E agora vamos começar a colocar a nossa farinha. Sim, pessoal, ainda falta o óleo, né? Antes de a gente colocar a nossa farinha, vamos colocar o nosso óleo. Certo? Coloquei aqui o nosso óleo. E agora nós vamos começar a colocar a nossa farinha aos poucos. Certo? Colocamos aqui um pouco. Vamos mexendo. Pronto. Depois que você botar a primeira remessa da farinha, você mexe bem e coloca mais um pouco. É só colocando e mexendo. Vai chegar um momento que vamos ter que utilizar a nossa mão para sovar a nossa massa. Coloquei um pouco, mexendo. Vamos colocar mais um pouco. Quando eu ver aqui que ela ficou um pouco pesada, aí é onde eu vou utilizar as mãos para sovar a massa. Eu vou mexendo aqui. Pronto. Depois que você mexer, colocar a remessa de farinha e mexer, pode mexer até ela dissolver. Não se preocupe que ela vai ficar assim mesmo, grudenta. Eita, o menino aqui tá uma benção. Não se preocupe, né? Eu tenho uma criancinha aqui de 1 ano. Aí ele tá andando aqui pela casa. Vocês entendem aí. Pronto. Vou colocar mais um pouco de farinha. Vocês vão perceber que ela vai começar a desgrudar aqui um pouco da bacia. E já está começando aqui o momento que eu vou utilizar as mãos.
Ó, quando ela estiver assim, a solta, é onde eu vou começar o processo aqui com as mãos. Agora vamos passar para uma bancada de mármore. E o tempo de você jogar a sua massa, pronto pessoal, eu estou polvilhando aqui um pouco de farinha numa bancada e vou jogar aqui agora a nossa massa. E agora vamos começar a preparar aqui a nossa massa até ela ficar no ponto correto. Jogo só um pouquinho de farinha sempre por cima. Você vai perceber que ela fica um pouquinho grudando. Aí você vai jogando um pouquinho de farinha de trigo. Então vamos começar aqui o processo. Salvar a nossa massa. Aqui não tem segredo, não tem mistério, é só pegar, apertar e pegou, juntou. Perceba que ela fica um pouco grudando. A gente vai jogando um pouquinho de farinha de trigo por cima e vai sovando ela para sovar. Puxou para cá e amassou. Puxou para cá e amassou. Você vê que ela fica um pouquinho grudenta, mas quando isso acontecer, é só você jogar um pouquinho de farinha de trigo por cima. É pouquinho. Não joga muita não, para não deixar a massa ressecada. Pra cá. Sempre vai jogando um pouquinho por cima, até ela desgrudar mais um pouco. Certo? Deixa pra cá, pra cá. Pronto pessoal, eu já solvei aqui a minha massa. Quando você vê que ela não tá grudando mais na sua mão, você pega, aperta assim. Então já temos aqui a nossa massa, o nosso ponto. Então vou passar aqui para uma vasilha aqui, uma vasilha de vidro, um prato na verdade. Você pode passar aí para qualquer outro vasilha que você tiver aí. E aqui eu vou cobrir aqui com papel filme. Pronto, já cobri com papel filme. E vamos levar agora para algum lugar onde não tenha... Pronto pessoal, agora vamos levar para o nosso... para o forno desligado e vamos deixar lá por cerca de 30 a 40 minutos, né? Quando ele crescer, a gente tira ele, né? Aproximadamente umas meia hora a 40 minutos, certo? Já eu volto. 2000 anos depois. Está aí pessoal, depois de aproximadamente 30 a 40 minutos, ou você pode deixar até dobrar de tamanho. Então já dobrou de tamanho aí bastante. Então vou tirar aqui e vou colocar na bancada polvilhada com a nossa farinha e mostro aí para você. Pronto, eu retirei e coloquei aqui na nossa bancada e apenas polvilhei um pouquinho de farinha, tanto por baixo dela antes de colocar a nossa massa, e depois polvilhei um pouquinho por cima também.
E agora eu vou mostrar o processo para vocês. Vamos dividir agora, pessoal, essa nossa massa. Observa aí, ela tem que estar totalmente aqui desgrudando da mão e da bancada, certo? Então agora vamos dividir essa massa aqui. Certo? Se você tiver uma balança em casa e quiser fazer por igual, você pega a sua balança e vai pesando aí os seus pães. Ó, pessoal, depois que eu separei, peguei uma porção aqui que eu dividi e peguei uma balança aqui também para vocês verem o peso aqui. Vai dar aproximadamente em 105 gramas, né? É o peso que eu vou fazer. É o que, homem? Fala. Então joga só um pouquinho de farinha levemente. Depois que a gente jogar a nossa farinha levemente, a gente abre assim um pouquinho só. Ó, puxamos aqui, puxamos pra cá, fechou, fechou, fechou. E dá só uma boleada aqui, ela fica redondinha. Vou fazer assim com os demais e mostro pra vocês depois que eu tiver feito com todos. Ó, pessoal, só para vocês verem aqui o pedaço de massa. Se porventura vocês pegarem e estiver grudando, não há problema, vocês podem colocar um pouquinho de farinha, né? Só um pouquinho mesmo, para ele vocês pegam, dá só uma leve amassadinha, uma leve salvada e faz aquele jeito que eu mostrei. Abre um pouquinho, puxou para cá, pronto, fechou e dá só uma boleada, isso aqui, ó, certo? Se você não souber fazer, você pode pegar a mão e fazer a sua bola. Cadê o flash? Pronto, pessoal, eu passei aqui para uma forminha. Nessa forma vocês vão polvilhar com um pouquinho de farinha de trigo normal. Não precisa manteiga, óleo, não. Só joga um pouquinho de farinha por cima antes de colocar os pães. E agora vamos pincelar com a nossa gema de ovo, certo? Gema de ovo normal, coloquei aqui 2 gemas e vamos pincelar aqui. Pronto, depois de polvilhado, agora a gente vai jogar por cima um pouco de gergelim. Se você não tiver gergelim, você pode polvilhar com queijo ralado e não tem problema nenhum. Depois que a gente polvilhar aqui, pessoal, não vamos ainda levar para o forno. Vamos deixar aqui ele crescendo aqui mais ou menos 15 minutos e logo após vamos levar ao forno. E esse forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus. Pronto, aí a gente vai agora cobrir com um pano ou com filme em plástico e eu mostro aqui para vocês. Já passei o nosso papel filme e agora vamos levar para o forno novamente desligado por aproximadamente 15 a 20 minutos. 2000 anos depois. Pronto, pessoal, deixei ali no nosso forno desligado por cerca de 20 minutos, ou você deixa até dobrar de tamanho. E agora vamos levar para o nosso forno já pré-aquecido a 200 graus. Deixa mais ou menos em 5 minutos antes de colocar seus pães no forno, ele pré-aquecido. Você deixa 5 minutos antes de você colocar os seus pães no forno pré-aquecido a 200 graus. E vou colocar no forno agora e eu vou dizer o tempo que eu fiquei com eles no forno. Isso dá pra ver, né?
Pronto, pessoal. Já retirei meus pães do forno. Passou aproximadamente 40 a 50 minutos. 45 a 50 minutos em forno a 210. Comecei com 200 pré-aquecido e depois eu aumentei para 210. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele ficou. Vou pegar um aqui para vocês verem como é que ficou o nosso pão. Ó, bem fofinho. Certo? Vou abrir ele aqui. Olha aqui isso aqui, pessoal. Olha como ficou o nosso pão. Ainda está quente ainda que eu vou tirar do forno. Aqui você prepara o seu hambúrguer normalmente, né? A sua carne, queijo, o que você preferir. Nosso hambúrguer. A massa fica bem fofinha e fica bem deliciosa. Pode fazer em casa e vai dar super certo. Esse aqui eu já vou aproveitar agora e vou comer. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.